Cumprimento aqui o Félix. Bom dia, Félix. Tudo bem? Bom dia, Elcio. Agradecer a Arara Azul, em seu nome, né, pelo espaço aqui, para a gente poder esclarecer os fatos, né, e trazer luz sobre esse dilema social brasileiro, né, que é a reforma agrária. Bom dia, Marcel. Tudo bem? Bom dia, Elcio. Bom dia, ouvintes da Arara Azul. Também agradecer em nome do Movimento Sem Terra o espaço, né, para a gente poder dar o direito de resposta. E já colocando que não existe verdade absoluta de nenhum lado, né? Tem verdades e inverdades nas falas da Benevides e do seu Edinho, que a gente quer esclarecer hoje aqui para os ouvintes da Arara Azul e a população de Paropebas. Muito bem, vamos começar então pelas alegações da documentação. Eles alegam documento em dia, toda a parte documentada, isso provado na justiça. Os senhores tinham conhecimento disso? Sim, primeiro um pouco histórico daquela área, né? Da área que é a fazenda Aquidauana, né? É assim que era chamada. A família Benevides é a quarta proprietária em cima daquela área. Aquela área é uma área anexada às fazendas do Miranda, que lá no passado era anexada ao nosso projeto de assentamento Palmares Sul e Palmares 2. Né? De fato, eles têm uma parte da documentação da área, que foram repassados de vários outros donos, né, até a mão deles. Mas não do total daquela área. Tem uma parte da área lá que é grilagem de terra. Que é a área que os senhores estão? Uma parte dela. Né? Primeiro, já entrando no fato da situação, a família alega que não tinha negociado com o Movimento Sem Terra. A área. A área. Nós havíamos ocupado a fazenda, o retiro da fazenda dos Miranda, em protesto às fazendas que existem, às áreas do Estado e da União que existem no município de Paropebas, que estão destinadas para a reforma agrária, que está na Constituição Federal. Se retiramos da área do Miranda e viemos para uma área de um assentado nosso, na Palmares, que é o irmãozinho. Né? Ocupamos lá. Foi onde aconteceu aquele incidente lá? Levou a vida de 9 companheiros nossos e companheiras que estavam ali acampados. Era um local insalubre. Era uma área insalubre que estava constantemente correndo risco de acender. Federal mandou o ministro vir no acampamento. Veio através do governo estadual o secretário do Helder Barbalho e mais o nosso prefeito do município de Paropebas, que se responsabilizaram em arrumar uma área mais salubre para a gente poder esperar o processo de luta, que é a área que nós estamos pleiteando, a área dos Miranda, né? Que a gente sabe que lá tem áreas públicas. Queremos que o INCRA faça a sua parte, que é a vistoria da área, identifique as áreas públicas e faça a reforma agrária. Portanto, a morosidade do processo, a gente se apressou em sair daquele local, esperando o resultado do governo municipal, o resultado do governo do estado e do governo federal. Eles ficaram de encontrar uma área para nós e nós ficamos também de procurar uma área que a gente pudesse ir. Nós sabíamos que a família Benevides é uma família de negócio no município de Paropebas. E aquela fazenda estava sendo ofertada nas redes sociais para ser vendida. Então, antes da gente ocupar, a gente foi uma comissão, e o Edinho não é homem de mentir, de negar isso aí. Foi uma comissão do MST lá na loja dele, entrar em negociação com ele, da área dele, para a gente poder fazer o acampamento das famílias, não para fazer o assentamento. Para fazer o acampamento das famílias e esperar o processo da reforma agrária que nós estamos pleiteando. Ele aceitou de pronto, né? Aceitou de pronto. Ficou apenas de pedir uns dias para poder sentar com a família e acertar a questão da venda da área para nós. Quem vai comprar essa área? O governo federal, através do INCRA. Tem recurso para isso. E foi pactuado com o governo federal isso. Foi pactuado com o prefeito do município de Paropebas e com o governo do estado. Portanto, a morosidade, nós se apressando para poder sair daquele local, nós fomos direto para a área que a gente já estava palavreado com o Edinho Benevides. Nós não conhecia a Renilda e nem muito menos o filho dele, que foi quem fez a procuração da área e ofertou para o INCRA. Essa área foi ofertada para o INCRA. Nós temos documento que prova isso. Foi feito o georreferenciamento. Eles ofertaram essa área no valor de 6 milhões de reais, 6 milhões e pouco de reais para o INCRA. Foi feito o georreferenciamento da área, foi mandado para o INCRA, mas o INCRA não tinha ainda reconstituído o seu setor de compra e aquisição de terra. Vocês sabem muito bem disso, que o Bolsonaro acabou com esse setor que existia dentro do INCRA. E teve essa morosidade
no processo de compra da área. O que o INCRA faz? Faz o levantamento total da área, vê o valor que é praticado no mercado e faz uma contra-oferta para a família, né? Essa morosidade de tempo, eu acredito que eles, com especulação, como a área deles era para especulação, retiraram a oferta de venda para o INCRA. E também baseado no período eleitoral. A partir das falas do candidato que hoje foi eleito de Paraupebas, né? E ele garante que no pleito dele vai fazer despejo de todas as áreas públicas que estão ocupadas no município, tanto ela urbana como rural, a família com certeza se apegou nessa fala e foi lá e retirou a oferta de venda para o INCRA. Mas o documento foi feito, o documento está no INCRA de Marabá e não tem como eles negar que eles estavam no processo de negociação da área, inclusive com valor já determinado da parte da família. Os proprietários ontem aqui na entrevista citaram de que foram às instâncias superiores e lá conseguiram uma audiência com o juiz, saiu uma reintegração de posse. E que antes dessa situação mesmo, a reintegração de posse, o juiz, se não me engano, da Vara Agrária de Marabá, Mazzuti, ele vai até o movimento e daí, a partir desse momento, vai autorizar essa retomada da área, essa reintegração de posse. Os senhores... Isso é uma inverdade, porque o processo jurídico não funciona dessa forma, né? A pessoa que tem o menor conhecimento de como funciona o processo jurídico sabe que o processo não anda assim, né? A área foi ocupada e ela, antes da gente ocupar, já estava em negociação com a família. A família, por esperteza, por especulação, vai e retira a oferta de compra. E eles moveram um processo de reintegração de posse da área, a família na Vara Agrária de Marabá. O Mazzuti, de pronto, na primeira audiência, dá o direito à família, porque eles provam que tem uma parte da documentação da área, né? Da reintegração de posse. Uma audiência que aconteceu bem lá atrás, uns 8 meses atrás, 6 meses atrás, se não me engano. Mas aí manda para a Vara Agrária de Marabá, né? Só tem despejo se passar pela comissão que foi criada, constituída. E eles falam que essa comissão foi criada no período da pandemia, essa comissão de acompanhamento de conflitos agrários, ela é muito anterior à pandemia. É uma comissão que existe há muito tempo, criada ainda pelo governo Lula, ainda no governo passado dele. A Dilma retomou ela. Pois bem, enquanto essa comissão não fazer a vistoria em loco do acampamento, as condições do acampamento, as condições de documentação da área, provar que tem área pública dentro da área que eles grilaram lá, o documento dele de 42 alqueires que eles alegam aqui na informação, tem mais 10 alqueires que eles estavam de posse, que é a área da União também, né? Enquanto não fizer essa vistoria, não tem uma decisão de reintegração de posse, até porque são 7.936 famílias que estão ali. Só o Estado tem poder para fazer uma reintegração de posse nesse porte. O município não tem essa capacidade. E só tem reintegração de posse se passar por essa comissão. Bom, essa comissão está reunida, está analisando, está acompanhando e deve dar um veredito, não é isso? Exatamente. A partir desse veredito, o juiz determina Exatamente. se tem reintegração de posse ou não tem. Se me permita só comentar essa questão. Pois não, vai. Primeiro que a dona Renilda, a partir da entrevista que ela deu ontem aqui na Ararazú, ela vai ter, os advogados dela vão ter que explicar muita coisa para o juiz Mazzuti, tá? Primeiro que ela faz e coloca o magistrado numa posição muito difícil já, e pela fala dela ontem, nossos advogados, nós fizemos questão de mandar, encaminhar para os nossos advogados o áudio da entrevista dela aqui, porque ela coloca o magistrado já numa posição de ter um lado. E no direito não funciona assim. Veja bem, afirma que a ida do magistrado no acampamento da Liberdade é para já dar uma decisão em favor deles. Quando, na verdade, o juiz vai fazer uma visita acompanhado da Comissão de Conflitos Agrários para avaliar em loco as informações apresentadas por nossos advogados, pelos advogados do movimento e os advogados dela. Tá? O que a dona Renilda esqueceu de falar, e o Maciel já trouxe presente, é da grilagem de terra já encontrada lá naquela área, de trabalho escravo, diga-se de passagem, o cidadão que lá se encontrava não tem registro em carteira, com todos os seus direitos trabalhistas negados. E era uma relação complicada, que ao arrepio da lei, isso é condenável. Né? Ela vai ter que explicar isso, porque isso já foi também apontado no processo. Ela é uma porta que se abriu,
que é a justiça, que também, ao lado que foi reconhecido, foi dada a reintegração de posse, mas algumas coisas vão apresentar. Grilagem de terra é crime no Estado brasileiro e é punível na nossa Constituição brasileira. E lá existe uma relação de trabalho escravo, já identificado, e também de grilagem de terra. O que nós queremos e buscamos é o diálogo para resolver os problemas agrários. Tá? É importante também que se diga que nós só chegamos ao momento da ocupação da terra porque um problema anterior não foi resolvido, Elcio. Né? A vida do ministro do Desenvolvimento Agrário, do Paulo Teixeira, do presidente nacional do INCRA, na ocasião com a presença do prefeito e do secretário de Estado, foi para resolver um problema das 5.000 famílias que estavam ali amontoadas. Porque é importante que se diga, no Brasil tem uma vergonha histórica que precisa ser corrigida, que não existe reforma agrária. Nós apresentamos um complexo de 19 fazendas da família Miranda, sim, para serem vistoriadas. A área da família Benevides é um acampamento provisório, que, como já trouxe o Marcel presente, estava em processo de negociação. E nós não vamos aqui entrar na seara porque eles retiraram. Eles deveriam, e que a dona Renilda, junto com o senhor Edivaldo, deveriam ter a umbridade, era de reconhecer que em algum momento eles ofertaram aquela área. E sabe Deus por que eles retiraram. A gente imagina que por conta do processo político. Só que a fala dela ontem aqui, ela vai ter dificuldade, os advogados dela imaginam, que para explicar algumas coisas que ela disse aqui, porque fogem da verdade dos fatos que está no processo. Tá? Por fim, pois não. Eu gostaria de trazer presente e aproveitar o espaço para fazer 2 denúncias. A primeira é do assassinato de 5 trabalhadores na família Mutamba, né, na semana passada, numa operação clandestina feita pelo delegado da Delegacia de Conflitos Agrários, que deveria estar para proteger os trabalhadores, faz uma ação clandestina na madrugada, que termina com o assassinato de 5 trabalhadores rurais. Né? Não poderia também deixar... A Fazenda Mutamba, Marabá? Marabá. São integrantes do movimento? Não, são do MST, são da FETAGRE, né, Marcelo? FETAGRE, mas isso é um movimento... movimento... E a gente arrepia porque não se resolve os problemas do campo matando trabalhadores. Né? Então é importante a gente aproveitar para fazer esse registro. E uma outra denúncia importante. Hoje nós temos mais de 10 militantes do Movimento Sem Terra, do Acampamento Terra e Liberdade, ameaçados de morte na região pela fazendeirada local. Nós já informamos isso em audiência lá em Marabá, à Polícia Federal e à Ouvidoria Agrária Nacional, né? E nós, de maneira nenhuma, vamos permitir que nenhum trabalhador, nenhum militante da nossa organização seja assassinado e isso fique impune. Estamos fazendo alerta, inclusive para os órgãos competentes, para a Polícia Federal, que tome pé dessa situação. Nós não podemos repetir em Paraopebas o que aconteceu em Eldorado dos Carajás. Por isso é importante o juiz, na sua decisão, a ouvidoria agrária tomar pé da situação para resolver o problema dos trabalhadores. Nós não precisamos que aqui em Paraopebas nós tenhamos que ter mais trabalhadores assassinados para que a gente tenha acesso à reforma agrária. Todo mundo que está no acampamento Terra e Liberdade sonha com seu pedaço de chão, sonha com sua vida digna. E nós queremos botar responsabilidade no governo federal para que resolva o problema dos trabalhadores. Bom, nosso tempo ali está acabando, mas eu tenho um questionamento ainda. A área específica dessa conversa, os senhores falaram que é uma área provisória. A ideia é, saindo a área definitiva, essa área será restituída à família ou lá permanece com o movimento? Olha, tem 2 momentos. Primeiro que uma área, uma vez ocupada, hoje, lá é uma cidade, Elcio. Vou aqui lhe fazer o convite para você visitar o acampamento Terra e Liberdade. É uma cidade. As pessoas hoje já conseguem viver com o mínimo. No seu lotezinho já tem produção e tal. E dificilmente aquilo volta a ser o que era antes. A Renilda, sabe, faltou com a verdade em vários momentos aqui, quando disse que o povo roubou vaca. Olha... 10, não, 30 vacas. Bois. A senhora poderia ao menos ter a hombridade de novo de falar a verdade. Nós temos gravação. Aconteceu isso. Nós temos gravação, não vamos soltar
para preservar os trabalhadores que estavam lá a seu mando, né, eles ofertaram, deram as vacas para o povo. Os trabalhadores Os da fazenda. trabalhadores da fazenda que foram lá retirar o gado. Ficou gado lá mais de 90 dias. E nós preservamos a integridade desse gado e entregamos até a última cabeça. Agora lá, e claro, a gente fez questão de gravar, porque se ela diz isso em juízo, a gente consegue provar o contrário. As vacas foram ofertadas ao povo. 10 vacas, para ser exato, e não 30. Foram ofertadas ao povo. A outra informação, Elcio, importante, já que nosso tempo está acabando, é sobre a inspeção judicial que vai acontecer. Que é Que é o juiz Mazzuti, a primeira vez que ele vai lá em loco. E a comissão. E a comissão junto, que vai ser dia 22 desse mês. Eles vão lá fazer a inspeção para poder realmente trazer às claras essa questão de quantas famílias estão em cima da área, se as famílias têm condições de sobrevivência em cima da área, se a área realmente era produtiva ou produtiva, né? A alegação da família que era produtiva, mas ela tem problemas criminais em cima, trabalho escravo, desmatamento ilegal e, para começar, o gado que estava lá não era da família, eles estavam arrendando a terra. Então a área está totalmente improdutiva, né? Dentro da legalidade da lei. A outra é que no dia 19 de dezembro, né, vamos ter a audiência de instrução de julgamento, aonde essa visita vai ser importante para poder trazer esse relatório e o juiz vai de fato dar a sentença sobre a causa. Que é quando o juiz vem. Que é quando o juiz já passou na área junto com a comissão, já fizeram o relatório e aí ele vai dar a sentença final. A instrução Exatamente. normativa. A outra, precisamente, o valor que eles ofertaram à área para o INCRA, né, após ter feito o georreferenciamento da área. R$ 6.383.326,50. Essa foi o valor da oferta da família Benevides através do filho do Edinho e da Renilda, né? O nome Juan, que é o procurador da oferta para o INCRA, e que eles retiraram antes de vencer o processo de negociação. Sabe por quê? A gente não sabe que eles fizeram isso. Muito bem, pessoal. São 12 horas. Infelizmente, o nosso programa ele finda aqui, mas eu espero ter dado aos senhores o direito da fala mediante a provocação feita pelos proprietários da área ontem. Estaremos junto com os senhores e com eles também acompanhando os próximos passos disso e espero que tudo termine da melhor maneira possível. Exatamente. É o que a gente espera. O movimento é marginalizado, os senhores sabem disso. Então, muitos abominam a prática, muitos apoiam. É um movimento constituído, tem suas vitórias, mexe com sonhos, não é? Sim. Mexe com sonhos e por mexer com sonhos mexe com a situação psicológica das pessoas ao ponto de chegar a atritos. Isso não seria, acho que nem os senhores, ninguém quer isso, de forma alguma, né? Verdade. Então, fique à vontade com as considerações. Perfeito. Não, de novo agradecer aos ouvintes da Arara Azul, a você, Elcio, pela oportunidade da gente vir aqui trazer luz sobre esse fato, mas deixar um recado importante, que é dizer o seguinte: nós precisamos de reforma agrária nesse país. Nós não podemos mais perder trabalhadores na luta pela terra. E o que está instaurado, o que está colocado hoje no município de Paraupebas, é um conflito direto entre os trabalhadores que reivindicam terra pública que está em posse da família Miranda. Então, por isso, nós precisamos que o INCRA faça o seu papel, que é fazer a vistoria das 19 fazendas que nós apontamos. E não é para tirar a terra de ninguém, não. É para entregar o que é do povo brasileiro, que é as terras públicas. Veja bem, se na área da Renilda Benevide, que ela ontem falou aqui que é 40 alqueiros, mas na verdade eles têm 60 alqueiros, foi encontrado 10 alqueiros de área pública, o que é que não vai ser encontrado dentro dessas fazendas? Se numa área de 60 alqueiros, 10 são públicas, o que é que não vai ter nos milhões de hectares que está em posse essa família? Então, é isso, e dizer, o povo do Terra e Liberdade, o povo do MST, em especial aqui no município de Paraupeba, nós não arredaremos o pé. Tem gente, Elcio, que está ali que não tinha nada no Paraupeba, nem um barraco para morar. Hoje ele já tem um pedacinho de chão lá para ele plantar e colher. É um 10/30, mas lá ele já está plantando a alface dele, ele já está plantando o cheiro verde dele. Esse cara não tinha nada aqui no Paraupeba, nem emprego.
ele tem o sonho de ter uma terra. E com a fé em Deus e a justiça brasileira, esses homens e mulheres vão chegar na sua terra. Eu vou fazer um adendo dentro da sua fala, por mais que o tempo esteja estourado, mas é uma forma que a gente lê muito. E a população também vê muito isso, Félix e Maciel. Tito também. Infelizmente, tem alguns dentro de todos os movimentos. Tem os bons e tem os ruins. A empresa que você trabalha, constituída, tem pessoas boas e pessoas ruins. E há dentro do MST a gente vê alguns que usam o espaço que é democrático, que é para um futuro coletivo, mas fazem disso de aquisição, vende e entra no outro movimento. Recebe aqui, não utiliza aquilo como você está botando para plantar o seu alface, para plantar o seu feijão, e já cai dentro de outro movimento. E isso é o que muitas vezes desestabiliza essa imagem do movimento. É uma situação que a gente observa. Elcio, me permita, eu sei que nosso tempo está estourado, mas a gente precisa realmente esclarecer algumas coisas. Nenhuma pessoa que é cliente de reforma agrária, uma vez no INCRA, com teu nome, tu recebeu o RB, tu não recebe outro. Perfeito, mas nesse processo, antes de chegar a esse ponto... É possível que as pessoas usem de má fé, porque até na igreja vai ter gente ruim. Veja bem, não é todos. Exatamente. Como eu disse, tem muitos locais onde um põe tudo a perder. Sim, dois, sim. Isso é uma instituição pública, privada, empresa, é assim, Exatamente. infelizmente. E aí, infelizmente, algumas coisas se percebem nesse sentido. Nós O que do há MST que vocês não- poderiam justamente estar pontuando isso. Nós do MST trabalhamos todo santo dia com as famílias. A terra é um bem sagrado. Ela tem que ficar para neto, bisneto, tataraneto. Porque a terra, ela não pode ser vendida e negociada. O assentamento Palmares são 517 famílias assentadas. Só quem abdicou da sua terra até hoje foram aqueles que não têm filho para poder substituir e depois que pegaram o seu título. Né? Esses nunca mais vão ser clientes da reforma agrária, felizmente. Estão marcados lá. Já estão marcados lá. Então, as pessoas que usam dos movimentos sociais para especulação fundiária, ela é combatida internamente dentro do nosso movimento sem terra. Todos que nós identificamos, nós não queremos no nosso meio. Agora, ninguém conhece a índole de ninguém, né? Nós lidamos com pessoas, mas todo santo dia nós conversamos com as famílias que aderiram ao movimento sem terra sobre essa situação. Porque quem não gosta do movimento sem terra vai usar esses argumentos para poder, né, criminalizar a nossa luta, que é uma luta justa, é uma luta que está garantida pela Constituição, né, brasileira. Perfeito.